Olá, meus irmãos, estamos aqui nesta série Mestres da Palavra e nessa temporada estamos enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos e para comentar e trazer detalhes para nós, com boas explicações, está aqui o nosso convidado, pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor Ronaldo, tudo bem? Amém. E capítulo 20, pastor, podemos entrar agora? Sim. O capítulo 20 é muito importante porque é toda uma sequência. Então, cessado o tumulto, diz aqui, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, Paulo entendeu que ali o tempo dele tinha acabado, mas continuou, os discípulos continuaram ali, a igreja continuou, a igreja tinha que prosseguir. Paulo era itinerante mesmo, né, pastor? Itinerante. Tá? E o versículo 2 diz, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, havia conflitos e ele, de uma maneira sábia e prudente, às vezes, ele preferia sair do que ficar enfrentando um conflito desnecessariamente, né? A não ser que houvesse uma direção do Espírito Santo. Isso mostra até a prudência dele, de se preservar para os projetos de Deus, para a vida dele. Então, havia uma conspiração. Então, ele ficou sabendo disso, ele conseguiu escapar e foi para outro lugar, determinou voltar para a Macedônia. E vem aqui mais alguns detalhes importantes, né, pastor? Até que ele vai passando por várias cidades e chega até Troade, ok? Isso. Exatamente. Ele chega a Troade, ainda no verso 6 diz que eles navegaram depois para Filipos. E aí, gente, nós vamos ter aqui o quê? Ainda que em Troade, né, no verso 7, vai dizer aqui o texto que ele se reuniu ali, né, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, né? Então a gente tem um acontecimento aqui também bem interessante, pastor, que ocorre nessa viagem de Paulo, aqui nesse processo, né, dessas viagens de Paulo. Então ele estava aqui exortando, né, os discípulos ali, e o texto diz que ele prolongou o discurso até a meia-noite. Né? O verso 8 diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos, e um jovem, verso 9, um jovem chamado Eutico, né? Ele estava acompanhando ali o sermão de Paulo, a pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo, mas acontece que ele estava sentado numa janela. E como já estava muito tarde, né, aquelas lâmpadas ali, aquela luminosidade, né, que não era como hoje, a luz elétrica, né, uma luz meio bruxuleante ali, Eutico, ele termina caindo num sono profundo, porque Paulo estava pregando até muito tarde, e ele, vencido pelo sono, o texto diz que ele cai, né? Ele cai do 3º andar, ele cai daquela janela, e quando ele cai, ele morre, né? Aquela queda faz com que ele morra. E aí o texto vai dizer que o apóstolo Paulo desce, né? Paulo se inclina sobre Eutico, Paulo abraça-o, né? E ele fala ali para as pessoas, não vos perturbeis, que a vida nele está. E aí o verso 11 vai dizer que Paulo sobe novamente, ainda partiu o pão, né, celebrou a ceia ali com os irmãos, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então, aqui é uma oportunidade que Paulo aproveita bem a oportunidade para falar, né, para ensinar, para pregar, né? E depois, então, é que ele vai partir. Mas o rapaz, o verso 12, vai dizer que conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Ou seja, a gente tem um milagre aqui, segundo o relato bíblico, um milagre de ressurreição, né? Deus usou o apóstolo Paulo aqui, pastor, para que esse jovem Eutico fosse ressuscitado. Amém. A viagem continua, né, pastor? Ele passa por várias cidades, fala que navegamos para Assos, né? Depois ele chega a Mitilene e vai depois para Quios e assim por diante. Depois tocamos em Samos, diz aqui, depois chegou a Mileto. Não é? E então Mileto era uma cidade próxima de Éfeso, né? Isso. Ok? Então Paulo não queria aportar em Éfeso, mas chegou ali
porque ele tinha uma certa pressa, né? Ele queria chegar em Jerusalém até o dia de Pentecostes, caso lhe fosse possível. Vê que então, como judeu, ele ainda mantinha as festas, né? Regularmente, né? Pentecostes fazia parte, né? Ele não podia perder. Exatamente. Mas lá de Mileto ele manda chamar, versículo 17, assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E aqui nós temos um encontro maravilhoso que serve também assim como, tem um conteúdo aqui, porque Paulo chama os presbíteros e me parece aqui, pastor, foi uma conversa bem, como assim, muito emocionante, né? Porque Paulo fala com eles, além de ser uma coisa muito exortativa, mas tem um final emocionante, né? Porque Paulo parece que se despede deles depois, mas deixa a coisa uma exortação muito forte, né, pastor? Era importante, né? Exatamente. Paulo ele prefere não ir a Éfeso, né, mas ele pede então que os presbíteros de Éfeso venham até Mileto. Né? É bom lembrar que Paulo ele ficou 3 anos em Éfeso. Né? Éfeso foi a base de Paulo aqui, nessa terceira viagem missionária. De Éfeso, praticamente toda a Ásia conhecida da época foi evangelizada. E aí ele manda chamar essa liderança, esses presbíteros ali da igreja de Éfeso, né? E a partir do verso 18, ele vai então fazer um sermão, né? Vai dar uma palavra de despedida ali. Eu acho que vale a pena pontuar algumas coisas aqui, né? Ele começa dizendo no verso 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, né? Então, Paulo ele não tem assim, receio, né, de falar da conduta dele como missionário, como ministro da palavra de Deus. Olha, vocês sabem como que eu me conduzi entre vocês. Verso 19 ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Né? Então Paulo sempre perseguido pelos judeus. E ele fala que vocês sabem como eu vivi, eu servi com humildade, com lágrimas, com provações, né? E ele diz no verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor. Né? Então, a gente vê aqui que o ministério do apóstolo Paulo também, acho que é um modelo para nós, né? Hoje, líderes da igreja do Senhor Jesus, a gente vê aqui que o ministério dele era tanto um ministério público como de casa em casa. Né? Então, ele tinha tanto o ensino ali público, em que ele ensinava o grupo maior de pessoas reunido, como ele também visitava as pessoas nas suas casas, ensinava, né? E ele, qual que era o tema dele? Ele diz aqui no 21, testificando o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui que ele já sabia, de certa maneira, o que ia acontecer na sequência. Que ele fala, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Quer dizer, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, mas sabia que haveria pela frente cadeias e tribulações. Mais ainda, né? Ele tinha passado por várias, né? Mas ele diz aqui o versículo 24, que é o versículo-chave para todo o ministro do Evangelho, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha, essa marca é importante, porque se alguém não tem esse nível de dedicação, de consagração, não vai fluir no ministério. Se a gente considerar a nossa vida aqui preciosa, quer dizer, importante, coisas mais importantes que o reino de Deus, não tem como fluir no ministério. Paulo, ele fala assim, ele nada tem a minha vida por preciosa. O mais importante é cumprir o ministério, seguir essa carreira, né, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Possamos, então, nós, ministros de Cristo, você mesmo, que não é um ministro no sentido da carreira ministerial, mas você é um crente em Jesus, você realmente saber que a sua vida aqui não é preciosa. Precioso é o reino de Deus, o qual deve estar sempre em primeiro lugar. Amém? Amém. É verdade. É interessante o senso de missão que Paulo tinha, né? Ele sabia exatamente qual era a missão dele, né? O propósito de vida dele, e ele fala, olha, nada para mim é mais precioso do que cumprir essa missão, do que
completar o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, né? E aí ele vai falar, né, pastor, como o pastor Misael já tinha adiantado aqui há pouco, que Paulo ele tinha essa convicção de que era a última vez que ele estava vendo aquele grupo de líderes da igreja de Éfeso, né? Estavam ali no porto ali de Mileto, né, que era próximo de Éfeso. Ele diz aqui no 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Né? Foi uma despedida aqui. Né? Ele já sabia que nunca mais veria essas pessoas. Então ele está falando isso. E diante desse fato, ele faz uma exortação aqui no 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Né? É bem interessante também isso aqui. Paulo ele fala uma coisa fantástica. Eu acho que é um grande desafio aqui para todo pastor, para todo líder, né? Ele diz aqui, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Né? Então, nós também, como líderes da Igreja do Senhor Jesus, a gente precisa buscar, né, anunciar todo o desígnio de Deus. Né? Não escolher aquelas partes que a gente quer falar, mas falar tudo que nós temos que falar. E aí ele vai também, não é, pastor, orientar, exortar aí a liderança da igreja. Paulo, ele coloca uma responsabilidade grande sobre os líderes, que de fato temos essa responsabilidade, né? Ele fala, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele fala, ó, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É o que está acontecendo muito hoje. Quantas pessoas, até ilustres pastores, líderes, de repente você começa a ver, estão mudando a mensagem, mudando a teologia, mudando a doutrina, e dizendo, não era bem assim, agora ele tem uma visão como se fosse assim, uma renovação, uma coisa diferente, e está levando pessoas juntos, porque as pessoas querem ouvir essas coisas modernas, agradando os ouvidos das pessoas. Mas Paulo coloca isso de uma maneira muito séria, né, diante deles, e diz assim, ó, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A parte de Paulo tinha sido feita. E ele agora coloca ainda mais uma vez um encargo sobre eles. Eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. E Paulo aqui também dá testemunho da sua idoneidade. Olha só, ele fala, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. E assim, Paulo, ele deixa aqui também um recado importante. Eu tendo-vos mostrado que em tudo que, trabalhando assim, é mistério. Socorrer aos necessitados e cuidar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Um detalhe, né, pastor? A gente não encontra nos evangelhos esta citação de Jesus, né? Especificamente, né? Sim. Literalmente, mas Paulo sabia que Jesus tinha falado isso. Sim. Porque havia testemunhas também, né? Ou outros registros, né? Que a gente não tem. É verdade. No versículo 28, só voltando um pouquinho, né? Quando ele está exortando aqui os líderes, ele fala, atendei por vós e pelo rebanho, né? Então, o pastor, né, o líder, ele tem que cuidar do rebanho sim, mas tem que cuidar de si mesmo também, né? Então, atendei por vós e por todo o rebanho, né? Porque às vezes o pastor está tão envolvido em cuidar do rebanho que pode esquecer de cuidar de si mesmo. Também é importante cuidar de si mesmo, né? Cuidar do seu bem-estar espiritual, emocional, né? Sua saúde, enfim, sua família, né? E também é interessante que ele faz aqui uma admoestação, uma advertência de que eles teriam problemas tanto externos como internos, né, pastor? Sim. Como o pastor Misael falou, né? Penetrarão lobos vorazes, são os que vêm de fora, mas ele diz que dentre vós também se levantarão homens falando coisas pervertidas, né? Então, a gente vê que o nosso adversário, ele tanto tenta
assim, atacar a igreja, tanto de fora como de dentro, né? Então, por isso que ele está dizendo aí para que nós vigiemos, né? Até hoje mesmo temos que estar sempre vigiando. E é muito bonito também o testemunho de Paulo, né? Ele sempre se coloca como modelo, né? Ele sempre se coloca como um referencial, né? Tenho-vos mostrado em tudo, verso 35, que trabalhando assim é necessário socorrer aos necessitados, né? Então, ele era o modelo para os líderes ali, né? No trabalho, no ensino, na conduta em relação à administração dos bens materiais, né? Enfim, e aí o verso 36... o texto vai dizer aqui, é a parte mais, até o pastor Misael começou essa parte falando, que é um momento bem emotivo, né, esse momento aqui, desse encontro de Paulo com os líderes da igreja de Éfeso, porque o verso 36 diz que, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, né? Então, eles se ajoelham ali e oram juntos naquele lugar, provavelmente ali na praia, né, em Mileto. Verso 37, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam aí até ao navio. Que despedida dramática, né? Ele falou, se vocês não vão ver mais meu rosto, deve ser uma pessoa tão querida como Paulo, um homem de Deus que tinha plantado aquelas igrejas, o pai espiritual, né? O grande pai, o paizão, né? E de repente falou, olha, eu estou indo para Jerusalém, sei que de cidade em cidade me esperam cadeias, sofrimentos e etc. E não voltarei mais por aqui. Só vamos ver na glória, né? Por aqui, então. E a Bíblia diz que eles se abraçaram, né? Abraçaram Paulo afetuosamente, choraram bastante, como qualquer um choraria de fato, né? Mas Paulo, ele deixa aqui uma marca importante, dizendo, olha, vocês sabem que eu me comportei direitinho, fiz o que era para ser feito. Paulo estava totalmente em paz, né? Com a sua consciência em relação àquela parte, né, da missão que ele tinha cumprido ali. Pastor, encerramos aqui então, esse capítulo tão especial, né? E vamos continuar. Próximo episódio, teremos aí o capítulo 21, vocês não podem perder. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Amém, pastor. Amém? Prazer. Aos nossos queridos irmãos, inscrevam-se no nosso canal para você receber as notificações, aperta o sininho aí, você sabe que lá na palavra você vai conferir tudo e você vai ter revelação do Espírito Santo, tá bom? É assim que Deus te abençoe em nome de Jesus.